Good evening, everybody. Boa noite, todo mundo. And before I will start saying anything, I would like to pray with you guys. Antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria de que nós estivéssemos orando. Let's pray. Vamos orar? Father God, thank you so much that we are here in your presence this evening. Pai, eu te agradeço muito por estar aqui e pela tua presença neste lugar nesta noite. Thank you that you have loved us and you have gathered us together to praise and worship your name. Eu te agradeço, Senhor, porque aprove o Senhor nos reunir neste lugar, nos colocar juntos para que nós possamos te louvar e te adorar. Thank you for the love of Christ, that he died for us on the cross. Muito obrigado, Senhor, pelo amor de Cristo, por Ele ter morrido na cruz por nós. And also I want to thank you that you provided the family here with this church that they can sit together here and praise and worship you. E eu também te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá esta família e que nós possamos estar agora juntos em adoração ao Senhor. And thank you that you made the way that I could come here tonight and share your word with all these people. E eu também te agradeço, Senhor, porque o Senhor é que me trouxe aqui nesta noite para que eu pudesse compartilhar a respeito do Senhor com estas pessoas. Lord, we are so thankful for everything that you do and you are doing in our lives. Eu te agradeço tanto, Senhor, sou tão grato por tudo que o Senhor está fazendo e por esta oportunidade de estar aqui. Lord, tonight when we learn and share about the strength of Jesus' love, may we understand each and everything that we learn. E, Senhor, nesta noite, então, nós vamos estar falando sobre a força do amor. E eu peço que o Senhor realmente esteja me dando a graça para poder falar com as pessoas. May you pour your love in our hearts and minds that we can love one another in the same way that you want us to love. Que o Senhor possa colocar do teu amor na mente, no coração das pessoas e que eles sintam este amor. In Jesus' name I ask No this. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. I was telling Christiana that I have come 3 continents. Eu estava falando para a Cristiana que eu tive que atravessar 3 continentes. It was a very, very long flight. E foi um voo, né, uma viagem muito, muito longa. I had to fly 28 hours on the plane. E eu tive que voar durante 28 horas no avião. That was the longest flight ever I took. Foi o voo mais longo que eu já fiz na minha vida. But God made it possible that I'm here this evening. Mas Deus é quem tornou possível que eu estivesse aqui nesta noite. I'm born in Pakistan. Eu nasci no Paquistão I lived 21 years of my life in Pakistan. e eu vivi 21 anos da minha vida lá no Paquistão. Then I moved to China. E aí eu me mudei para a China, I lived there 8 years. e onde eu vivi durante 8 anos. And after 8 years living in China, I came to Brazil. E depois de morar esses 8 anos lá na China, eu vim aqui para o Brasil. I'm sharing the love of Christ with all the people in Brazil wherever I go. E eu tenho compartilhado o amor de Cristo com todas as pessoas por onde eu vou aqui no Brasil. This is one of the greatest commandments that Jesus has for us. Porque este é um dos maiores mandamentos que Jesus deixou para nós. That love one another. Para que nós amemos uns aos outros. Because he has loved us first. Porque Ele nos amou primeiro. We are out to love one another. Então nós temos a obrigação de amar uns aos outros. Not just by words, Não apenas com palavras, but by actions and with everything that is possible in our body and in our strength. mas nós devemos fazer isso com ações, com as nossas atitudes e fazermos o máximo que seja possível, né? De coração, de fato. I met Christiana and Pastor Moser in Monte Verde. Eu conheci a Cristiana e o pastor Maurício lá em Monte Verde. We had a wonderful time learning together with Pastor Jake. E nós tivemos ali um tempo muito gostoso, maravilhoso com o pastor Jake. My spirit was lifted up so high after hearing and learning with Pastor Jake. E o meu espírito foi tão assim elevado, né, enquanto eu estava aprendendo e ouvindo ali do pastor Jake. I cannot stop proclaiming the name of Jesus Christ. Que eu não consigo parar mais de proclamar, de compartilhar a respeito de Jesus Cristo. I cannot stop telling people how much he loves me. Eu não consigo parar de falar para as pessoas o quanto que Deus me ama. I'm so passionate for Jesus. E eu tô tão apaixonado por Jesus.
Many of my friends and relatives and people said, "Why are you going to Brazil?" E porque muitos parentes, pessoas falaram assim para mim, mas por que você está indo para o Brasil? You can do all these things in China and other countries around you. Você estava lá na China e você tinha tantos outros países aí à sua volta que você podia ir. Why do you have to go all the way to Brazil? Por que você teve que viajar tudo isso e vir então para o Brasil? But they did not know Mas- what is God's purpose in that. Mas eles não sabiam qual era o propósito de Deus nisto. And I did not know too where God is leading me to. E eu também não sabia, mas eu só sabia que Deus estava me dirigindo nisto. All these things happened in my life from Pakistan to China, China to Brazil. There are wonderful, wonderful miracles that God has shown in my life. Todas estas coisas de eu sair do Paquistão, ir para a China e da China para cá, para o Brasil, todas essas coisas foram coisas maravilhosas e eu entendo como milagres de Deus nas nossas vidas. I cannot share those things today because our focus is another thing to share tonight. Eu não tenho tempo hoje à noite para compartilhar com vocês sobre tudo isso, porque eu quero focar aqui na minha mensagem desta noite. Pastor organized this time and he invited me and other friends from Campinas to come here and share the love of Christ with you all. O pastor organizou esse tempo e me convidou, não só a mim, mas o outro irmão, que é o tio Elvis, para nós estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Your pastor understands the need of love for you. O pastor de vocês entende qual é a necessidade do amor de Deus sobre vocês. Because the love is dying. Porque o amor, ele está se esfriando, ele está morrendo. The selfishness is increasing in people. E o egoísmo tem aumentado, tem crescido dentro das pessoas. I used to hear, when I was growing up, I used to hear people used to use the phrases, we should do something, we need to go travel. But these days people say, I need to do something, I am going to travel. Eu cresci ouvindo assim as pessoas falando, olha, nós precisamos fazer isto, nós precisamos ir para tal lugar, fazer tal viagem. Mas hoje em dia eu ouço as pessoas falarem assim, olha, eu preciso disso, eu preciso viajar, eu. The individualism is improving and getting so popular. Porque o individualismo está assim crescendo, está aumentando e está se tornando tão popular. I, my, me, mine is so popular these days. Eu, meu, minha, está se tornando esses termos muito populares, muito comuns. When we think about these four words, we become selfish. It means we just love ourselves more and we don't love one another so much. E isso está se tornando tão comum porque, de fato, as pessoas estão se tornando tão egoístas e não usam mais no plural, né? So what I want to share tonight is that the love of Christ strengthens us to love one another in a real meaning and real ways. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é a respeito de que o amor de Cristo, ele nos fortalece de tal maneira, e isso faz com que eu consiga amar ao meu próximo, e isso seja mútuo, um ao outro. In this time, in 21st century, more and more people are failing in love and loving one another. Hoje em dia, no século 21, mais e mais pessoas nós temos visto que caírem assim apaixonadas umas pelas outras. Because our minds and hearts are taken by something else. We don't feel the love of Christ too much. Mas por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão mais dando oportunidade para que o amor de Cristo realmente venha sobre elas. Então elas ficam se apaixonando umas pelas outras. These days, when people start loving one another, and in the beginning they say, I will love you forever. Well. In the beginning, when they are committing or when they like somebody, they use many words like, I will love you till eternity. I will love you forever. No começo, quando Cristo nos trouxe essas palavras, as pessoas falavam assim, olha, eu vou te amar e eu vou te amar para sempre, eternamente. The words like forever, eternity are becoming very commercial. Mas, por outro lado, hoje em dia as palavras para sempre e eternamente estão se tornando muito comerciais, muito comuns.
But you see those people, after 2-3 months, they are broken up with one another. Mas você vê que as pessoas que falaram assim, vou te amar para sempre, dali a 2 ou 3 meses já nem lembram mais, né? Já quebraram aquele relacionamento. Or 6 months or 1 year. Ou dali a 6 meses, ou dali a 1 ano. Then forever and eternity mean nothing to them. Então, para elas, o para sempre ou eternamente não significa nada para elas. What I want you to know is that how well Jesus Christ loved you. O que eu quero conversar hoje com vocês é como Jesus Cristo nos ama. His love is unfailing, never dies. Unfailing love. O amor dele nunca vai morrer. If Jesus says, I will die for you, he will die for you. Se Jesus disser assim, eu vou morrer por você, ele de fato morre por você. If Jesus says, I will love you till eternity, he will love you till eternity. Se Jesus diz que eu vou te amar eternamente, é porque ele vai te amar eternamente. Because Jesus is unchanging. Porque Jesus, ele não muda. But we are changeable. Mas nós mudamos. We find different options and we change. Quando nós encontramos uma opção diferente, nós simplesmente mudamos. The love of Christ doesn't dwell in our hearts and mind in real ways. E assim, o amor de Deus, ele não permanece de uma forma real dentro de nós. The scripture says that we love one another because God has loved us first. A palavra de Deus diz que nós devemos amar um ao outro porque Deus nos amou primeiro. We cannot love other people if we do not have the love of Christ in us. Então, isso significa que nós não conseguimos amar uma pessoa, o próximo, se nós não recebemos o amor de Deus primeiro. We can pretend to love one another, Nós podemos até fingir que nós amamos um ao outro, but that love is going to fail. mas esse tipo de amor, ele vai falhar It's not going to last forever. e ele não vai durar para sempre. God presents his love to people by Christ in the analogy of bride and groom relationship. Deus, ele apresenta o amor dele para nós na mesma proporção que um noivo, né, apresenta para sua noiva o seu amor. And God has bought you because he loves you with the price that Jesus paid on the cross. E Deus, ele comprou você por causa do preço que Jesus Cristo pagou ali na cruz. Jesus offers himself to everybody here tonight. Jesus, ele se ofereceu a si mesmo por cada pessoa que está aqui nesta noite. But that doesn't mean that everybody is. Mas isso não significa que todas as pessoas são dele. He's offering himself to everybody. Ele está se oferecendo por todos nós. But we don't know if we are really his or not. Mas nós não sabemos se cada um de nós ainda é dele. If Oh, we are no. really his, then we need to understand many things about our personality. If we really belongs to Jesus, then we really need to understand a lot of things about our personality and the way we love Jesus Christ. Se você de fato já pertence a Cristo, você vai entender várias coisas da personalidade de uma pessoa que pertence a Ele. If you really belong to Jesus, then you need to start worshiping the little idols in our mind and heart. Se você realmente pertence a Cristo, então você vai começar a adorá-lo de todo o seu coração, de toda a sua mente. I found many little idols in China. E você vai deixar vários ídolos na sua vida. Eu encontrei vários ídolos lá na China. China has lots of money idols. A China possui muitos ídolos. They ask for money each and every day from those little idols. There's a cat. This is a hand of a cat in China. Tem um And there's a- gatinho lá na China que tem uma mãozinha que fica fazendo assim. Vocês já viram um gatinho? And the cat always say, money come, money come. E o money gatinho come, fica money falando come." assim, venha o dinheiro, venha o dinheiro, venha o dinheiro. They have a frog, a little frog with a coin in its mouth. Eles têm um sapinho que tem uma moeda na boca. And that means money come, money come. E to me. aí a moedinha também está significando, venha dinheiro, venha dinheiro, venha dinheiro.
There are lots of idols, in every culture that people prefer those idols more than praying to God directly. Então, existem muitos ídolos, né, em cada cultura que significam que a pessoa está preferindo aqueles ídolos do que, de fato, servir a Deus. You can love God in real meaning if you no longer live for yourself. You can love Jesus in real meanings if you no longer live for yourself. Você vai conseguir realmente viver para Cristo a partir do momento em que você abandone viver para si mesmo. You can love Jesus in real meaning if you no longer desire for your fleshly needs. Se você vai conseguir viver de fato para Cristo a partir do momento em que você desistir de viver para os seus próprios desejos da carne. You can show the real life for Christ if you are really, really committed, as the pastor just said before. Você vai conseguir viver o amor de Cristo a partir do momento em que você esteja realmente compromissado, como o pastor pregou agora há pouco. Let's read in the book of John, chapter 13, Vamos ler ali no livro de João, no capítulo 13, verse 1. versículo 1. John chapter 13, verse 1. João, capítulo 13, versículo 1. The first part is not my focus today, but the second part of the verse. A primeira parte do versículo não é o meu foco, mas sim a segunda. But we can read the whole verse. Mas vamos ver o versículo inteiro, tá? I can read once in English and then Christiana can help me to read in Ele Portuguese. vai ler em inglês e eu vou traduzir. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of his world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus is for everybody. Jesus é para todas as pessoas. Jesus is for Chinese people. Jesus é para os chineses, Jesus is for Muslim people. é para os muçulmanos. Jesus is for Brazilian people. Jesus é para os brasileiros. Jesus is for American, Canadians, for everybody in the world. Jesus é para os americanos, para os canadenses, para todas as pessoas no mundo. But is everybody for Jesus? Mas todo mundo é para Jesus? No. Não. Not everybody is for Jesus. Nem todo mundo se volta, vai para Jesus. Why? Because people don't commit. Então, por quê? Porque as pessoas não querem este compromisso. If you want to be His, you have to make a real commitment for Him. Se você quer ser dele, você precisa fazer um verdadeiro compromisso com ele. Then the strength of Christ's love dwells in you. Então, a força de Cristo, do amor de Cristo, começa a se desenvolver dentro de você. Then you can understand His love in the real meanings. Então, aí você começa a entender qual é o sentido real do amor dele. Can you imagine that I almost died 2 times? Você pode imaginar? Eu quase morri já 2 vezes. Once I was attacked by the Muslim people. A primeira vez eu fui atacado pelos muçulmanos. There were 5 people had guns and everything, and they were after me. They wanted to kill me. Foram 5 pessoas que vieram armados contra mim e eles tentaram me matar. You know why? Vocês sabem por quê? Because I love Jesus. Porque eu amo Jesus. Because I'm Christian, Porque eu sou um cristão. and they wanted to kill me. E eles quiseram me matar. Second time, I almost gave up in my life. E aí, a segunda vez, eu quase desisti da minha vida. You know, my family, everybody left me. Imagina, toda a minha família me abandonou. Everybody. Todo mundo. The government was against me, Porque o governo estava contra mim and I was just myself. e eu fiquei por mim mesmo, sozinho. You know why everybody left me? E você sabe por que todo mundo me deixou? Because I fell in love with a Muslim girl. Porque eu me apaixonei por uma moça muçulmana. I thought, okay, nobody's here to help me. E eu falei, oh, meu Deus, mas será que ninguém vai poder me ajudar? I rode the motorbike. Eu estava numa moto, I went to the river. eu fui até um rio I wanted to jump in the river. e eu pensei em me jogar, pular naquele rio.
The river was very, very deep, E o rio era muito, muito profundo. and I cannot swim. E eu não ia conseguir nadar. So I thought, okay, I need to suicide. Então eu pensei, acho que eu vou cometer suicídio. But I don't know what happened on that day when I'm standing at the bridge, that I heard something that I need to live, not only for me, but for the love of Christ that He has. E naquele dia, no momento em que eu estava ali em cima da ponte, quase cometendo suicídio, eu ouvi uma voz que me falava que eu precisava viver. E que, porque havia o amor de Cristo dentro de mim, e que eu precisava compartilhar isso com as pessoas. I want you to understand tonight that He loves you so very much. Então, naquela noite, eu realmente entendi que Deus me amava muito mesmo. We need to understand how much He loves us so we can get this strength in Jesus Christ to love one another. Nós precisamos entender o quanto Ele nos ama, e aí nós vamos receber a força do amor dEle. You know, sometimes we fail to love one another because we do not understand how to love one another. Nós muitas vezes caímos assim apaixonados por alguém e nós não entendemos como é que isso pode acontecer. Because we don't ask Jesus, Jesus, tell me how to love other people around me. Mas isso é muito diferente de quando Jesus chega e fala que nós devemos amar uns aos outros. Or we don't understand how to ask Jesus to teach us to love one another. Ou por outro lado, nós também muitas vezes não conseguimos entender quando Jesus diz, chega até nós e fala que nós precisamos amar uns aos outros. When we have the strength of Christ in us, then we are ready to love one another. A menos que venha a força do amor de Cristo dentro de nós, e aí sim nós vamos conseguir amar uns aos outros. You cannot understand to love one another if you do not understand the pity, the sympathy, or the empathy that Jesus Christ has for you. Você não vai conseguir ver o amor de Cristo, sentir o amor de Cristo, até que você entenda a empatia, a compaixão que Cristo tem por você. Some people feel sorry for other people. Algumas pessoas sentem assim pena de outras. Feeling sorry is different than having pity, empathy, or sympathy for other people. Sentir pena é diferente de você sentir empatia ou compaixão por outra pessoa. Let's go in the book of Hebrews. Vamos lá no livro de Hebreus. Hebrews chapter 4, Em Hebreus, capítulo 4, verse 15. no verso 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every aspect has been tempted as we are, yet without sin. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. This verse is very important to understand. Esse versículo é muito importante que seja entendido. First of all, we have a high priest sitting in the right side of the Father. Em primeiro lugar, que nós temos um sumo sacerdote que está ali assentado à direita do Pai. He understands our weaknesses. E ele entende todas as nossas fraquezas. And he has been tempted in the same way as we are being tempted in this culture. E ele foi tentado da mesma maneira que nós somos tentados hoje. Yet he did not commit sin, Ainda, mesmo que ele não tenha cometido nenhum pecado, but he was still tempted in the flesh. mas ele foi tentado na sua carne. We need to understand that Jesus understands our pain and our weaknesses. Nós precisamos entender que Jesus, ele sabe, ele sofreu, né, na sua própria pele, na sua própria carne, toda a dor e toda a tentação que nós sofremos. He has experienced this broken, fallen, unfair, and corrupted world. Ele tem experiência, ele experimentou as coisas deste mundo que é corrompido, que é falho. He goes to the heaven, sits right hand of the Father, and he still says, I will come back and take you with me because he loves us.
E ele foi para o Pai, ele está sentado ali à direita do Pai, e ele espera o momento em que ele possa voltar para nos buscar. We need to understand that he lived in the same way as we are living. He understands our pain and everything that we go through. E nós precisamos compreender, entender que onde ele está hoje, vivendo ali do lado do Pai, mas ele ainda compreende a nossa dor, a nossa fraqueza, as nossas necessidades. I want to share some of the things that Jesus had experienced when he was in the flesh. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Jesus experimentou quando ele estava vivendo aqui na carne. Jesus experienced the poverty. Jesus experimentou a pobreza. If we experience poverty today, we need to understand that Jesus understands our problems. Se a gente experimenta, se a gente passa hoje em dia por necessidade, por problema, a gente precisa entender que Jesus vai nos compreender, porque ele viveu isso. Jesus did not go to an international school. Jesus não viveu numa escola internacional, ele não tinha dinheiro para pagar, né, uma escola assim. We all know what was Jesus' job was. Bom, a gente sabe o que Jesus trabalhava. How much money a carpenter makes? Bom, quanto de dinheiro será que um carpinteiro consegue fazer? In this culture today. Bom, hoje em dia. And 2,000 years ago, what would a carpenter make? Então imagina 2.000 anos atrás o quanto que um carpinteiro ganhava. I think nothing. Eu acho que muito Maybe pouco. 100 nada. reais a month. Talvez uns 100 reais If por the mês. business is going very well. Bom, não era um negócio muito bom, né? So Jesus understands. If you are poor, he understands because he lived a poor life. Então, se você é pobre, Jesus entende o que é ser pobre porque ele viveu isso. So we stop loving one another because we are so worried about our financial needs, and we cannot love people because we think we are poor. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir amar alguém porque eu tenho tantas necessidades financeiras que eu não vou conseguir nem fazer nada pelo outro. But that did not change the love of Christ for us. Mas isso não vai mudar em nada o He amor de still Cristo por nós. Loved us, and he still died on the cross for this love. E nós precisamos entender que ele ainda morreu na cruz tendo este amor. You know what were Jesus' possessions when he was going to the cross? Vocês acham que Jesus deixou muitas posses, né, quando ele foi ali para a cruz? He did not have any bank balance in Itaú Bank. Ele não tinha nada, ele não tinha uma conta lá no Banco Itaú, né? Nothing. Nada. He just had his clothes. Ele só tinha a sua roupa. You know what did people do with his clothes? E você sabe o que as pessoas ainda fizeram com as roupas dele? The only thing that Jesus had, they took it and they torn them A apart. única coisa que Jesus tinha, eles ainda tomaram e repartiram entre si. The world took everything from Jesus. Então, as pessoas tiraram tudo, né, que Jesus Even tinha. his clothes. Até mesmo a sua roupa. He was naked hanging on the cross. E ele estava ali preso, né, realmente preso ali na cruz. How shameful it is. Imagina o quanto que era envergonhado ali. But he went through all these things Mas ele just for the love he has for us. passou por tudo aquilo por causa do amor que ele tem por nós. You know, it is recorded that Jesus was almost very young when Joseph was found with disease, and I think Jesus did not had the male presence at home. His father. Ok. Por causa como ele nasceu, ele era o filho mais velho da família, e nos evangelhos mostra que provavelmente Jesus perdeu seu pai ainda muito jovem. Today, you know, yesterday actually, last night, Pastor and I were talking with a guy, Lucas, or what was that guy's name whose father is not talking to him? Na noite passada, eu e o pastor Maurício estávamos conversando com um rapaz que teve problemas com o seu pai. Era Lucas ou não? Marco. Marco was crying. O Marco estava chorando. He was sitting in a chair. Ele estava sentado numa cadeira. Pastor and I were talking to him. Why are you crying? E aí o pastor e eu começamos a conversar. Por que esse rapaz está chorando agora? He said, my father doesn't love me. E aí o rapaz falou, eu estou chorando porque meu pai não me ama. For a boy, it is very important to have the hand and presence of a father.
para um menino, é muito importante ele ter a presença ali, a mão do pai junto com ele. But Jesus did not have the presence of his father. Mas provavelmente Jesus não tinha ali a mão do seu pai. So if you today go through this experience, you need to know that Jesus went through this experience. He understands your pain. Então, a pessoa que hoje não tem a presença do seu pai, ela pode compreender, Jesus vai compreender isso porque ele também passou pela ausência do pai dele. But his love still is unfailing for you. Mas o amor dele continua sendo contínuo sobre a sua vida. Ele não falha. Today in this flesh, Hoje em dia, nesta carne, we are tempted many a times. nós somos tentados muitas vezes. Satan is very clever. Porque Satanás, ele é muito esperto. He's very cunning. Ele é muito audaz. He knows our weaknesses. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. He tempts us many a times with different things. E ele nos tenta várias vezes, de formas diferentes. Many a times we fall. E muitas vezes a gente cai. We fail in loving Christ. E aí a gente falha no nosso amor por Cristo. You know, Satan also attempted Jesus Christ. E nós sabemos que Satanás também tentou Jesus He Cristo. showed him the whole world. Ele mostrou para ele o mundo inteiro. He said, "You bow before me and I'll give you everything." E ele disse, se você se curvar diante de mim, toda esta riqueza será sua. But Jesus rejected him. Mas Jesus o rejeitou. Jesus won. E Jesus venceu. How about us? E agora, e para nós? E quanto a nós? Jesus was very exhausted many a time. E Jesus muitas vezes estava muito cansado. You know, Jesus had to travel on the lake going from one side to the other. E nós sabemos que ele muitas vezes ele viajava, ia de uma cidade a outra. You know, that lake was 5 kilometers long. E às vezes ele atravessava um lago, e nós sabemos que aquele lago ele tinha 5 quilômetros de extensão. On that sailing boat, it will take them sometime overnight to travel from one side to the other. E às vezes ele demorava uma noite, né, durante a noite inteira para atravessar de um lado para o outro através daquele barquinho no It lago. was a very uncomfortable travel always. Bom, com certeza era uma viagem bem desconfortável num barquinho atravessar o lago. It is the same like, you know, you ride in a train in Brazil. Talvez seja como a gente fazer uma viagem de trem aqui no Brasil. Maybe it is very uncomfortable. E certamente vai ser bastante desconfortável. Today we complain, we say, I'm so busy, I don't have time to read the Bible because my schedule is very tight. E às vezes, muitas vezes a gente fala assim durante o nosso dia, é muito difícil eu ler a Bíblia, eu tenho uma agenda, o meu dia está muito cheio, eu não vou ter tempo de ler a Bíblia. If the church organizing the morning prayer time, nobody comes because people are lazy, they are sleeping. E se a igreja organiza um culto pela manhã, um culto matutino, né, as pessoas não vêm porque dizem que estão muito cansadas ou muito atarefadas. People think, I'm so tired, I'm so exhausted, I can't do all these things. E aí as pessoas falam assim, não, eu estou muito cansado, eu estou exausto, eu não tenho tempo para essas coisas. You know, your Savior was tired every day. E olha, você não fala todos os dias que você está cansado? What he did in 3 years. Então, o que você pode fazer aí em 3 anos? Each and every day he's healing people, he's praying for people, he's loving people. Imagina, Jesus, durante aqueles 3 anos, ele estava curando, orando, falando para as pessoas. Today we fail to have that commitment because we feel so tired in this body. E hoje em dia nós falhamos no nosso compromisso com Ele porque nós dizemos que estamos muito cansados para fazer essas coisas. Remember that Jesus understands your pain. Lembra, Jesus entende a sua dor. And only people who understand the pain for another person, E uma pessoa só vai conseguir compreender a dor da outra only they can sympathize with you. se ela realmente se compadecer, tiver compaixão por você. Many people can feel sorry for you, Muitas pessoas podem sentir pena de você, but many people cannot sympathize with you mas muitas pessoas não vão conseguir ter a compaixão de fato por você, because they don't understand your real pain. porque elas não vão realmente compreender a tua dor.
But only Jesus understands. Mas somente Jesus vai compreender, Because he has experienced all these things. porque ele experimentou todas estas coisas. Jesus' love is never dying for E you. o amor de Deus, de Jesus, nunca morre. Do you know the song? The steadfast love Você of the conhece? Lord never ceases. Uau. The steadfast love of the Lord never ceases. It's a very famous song. Ele está falando de uma música que, se a gente conhece uma música, é uma música muito famosa. The steadfast love of the Lord never ceases. His Que o- mercies flow over all the earth. Fala- They are new every morning. No? Não, falando sobre o amor de Deus, que ele nunca termina e que ele se renova cada manhã. Bom, é isso que a música diz, tá, gente? É isso que a gente não conhece. You know, Jesus is so merciful. Olha, Jesus é tão misericordioso, Even though we do whatever, mesmo que você nem tenha ligado para ele. He's still, opening His arms, standing like this to receive you. Ele continua com os braços abertos dele para receber todas as pessoas. Why does He need to do that? Então, o que mais a gente precisa fazer? The answer is because He loves you. Isso tudo acontece porque ele te ama. But, He needs to do that because He told you, I am going and I'm preparing the place. I will come and take you with me. Ele fez isto, né, por amor. Ele falou: eu estou indo para o Pai, preparar lugar para vocês e eu vou voltar para buscar vocês. The love of Christ, in the love of Christ, He has pity on you. He doesn't feel sorry for you, but He has pity on you because He made you in His own image. And He wants to save your life with the love that He has for you. But He also wants you to have the commitment. Sorry. It's okay. Sorry. You can just give the summary. It's okay. Because God, in His mercies, Porque- has a great love for you. Porque na misericórdia de Deus, ele tem muito amor por vocês. We need to understand that He totally and completely understands your pain. Nós precisamos reconhecer que ele nos compreende totalmente, completamente. But there can be a question. Mas ainda pode existir uma pergunta aí. You can say, no, He doesn't understand because what I feel, He never felt this way. Talvez você possa dizer assim: não, eu acho que ele não vai conseguir me compreender porque o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, ele nunca passou. Many people say like, oh, Jesus never committed sin. How can He understand the sin? Alguém pode dizer: mas espera aí, Jesus nunca cometeu um pecado, então como ele pode entender sobre o pecado? Isn't it a good question? Essa é uma pergunta boa. But how does He understand the sinful nature that we have? Mas quem é que pode compreender melhor a natureza pecadora do homem? You know what happened on the cross? Você sabe o que aconteceu ali na cruz? When He was on the cross, Quando ele estava ali na cruz, the sins of the whole world o pecado de todas as pessoas, de todo o mundo, were put on Jesus. foi colocado sobre Jesus. He died, E ele morreu, taking our sins. pegando os nossos pecados. That is why He understands. Então, é isso que faz com que ele entenda. Because in His own nature, He is sinless. He never committed sin. Porque na sua própria natureza, ele nunca cometeu pecado. But He understands the sinful nature we have because He took our sins upon Him. Mas ele entende, ele compreende o pecado, porque ali naquela cruz, ele levou sobre si todos os pecados. You know, Jesus also shows His love to us even when we are lacking a lot of things in our lives. E entenda, Jesus compreende as nossas vidas mesmo, e ele continua a nos amar mesmo quando nós estamos perdendo todas as coisas na nossa vida. We lack so many things in our life. Nós perdemos tantas coisas na nossa vida, não é? Brokenness, Nós ficamos quebrados, difficulties, dificuldades, bad marriage, casamentos ruins,
bad relationship with the boss, relacionamento ruim com o nosso chefe, not being respected by other people, não sendo respeitados pelas outras pessoas, not receiving what we want to receive, não receber o que nós gostaríamos de receber, our children not respecting us. os nossos filhos muitas vezes não nos respeitam, We are receiving complaints from the children's schools, from the teachers. nós recebemos reclamação, né, dos nossos filhos e até dos professores dos nossos filhos. I can name lots and lots and lots of problems. A we gente have. pode falar de vários problemas. You know what is God's promise? Você sabe, por outro lado, quais são as promessas de Deus? God says, when you pass through the waters, Deus diz que quando você passa através das águas, I will be with you. eu estarei com você. When we pass through all these problems, Quando você passar por todos estes problemas, we need to believe that Jesus is with us. nós precisamos acreditar que Jesus é conosco. Then we can feel comfortable in our lives. E aí nós vamos nos sentir realmente confortáveis na nossa vida. Then Jesus can say, you are the righteous person that I love the most. Então, aí Jesus vai poder dizer, você é a pessoa, né, mais justa, mais amável para mim. I think everybody is familiar with the story of Job. Eu acredito que todo mundo aqui está familiarizado com a história de Jó. He lost everything, Ele perdeu tudo. his children, Os seus filhos, his possessions. as suas posses. Can you imagine like losing everything, having nothing, and he was on the carpet and he was just crying for days? Você já imaginou perder tudo que você tem e ainda se sentar nas cinzas e ficar ali? It is the same situation like a beggar sitting on the street and asking for money. É a mesma situação que você vê um pedinte de esmola ali na rua pedindo a esmola. But God still calls him, you are the most righteous person that I know. Mas Deus continuou a falar sobre Jó que ele era o homem mais reto, mais justo sobre a face da terra. Don't think that we are so much lacking for something and we cannot love God. Don't think that you are lacking something, you have the deficiency of something, that we cannot love God because we have nothing. Não pense que por você perder as coisas, você vai estar deixando de receber o amor de Deus. Even in this situation, God's love is there for you. Mesmo nesta situação, Deus continua a derramar o amor dele sobre você. Ele continua a te amar. If you have the love of Christ, you have everything. Porque se você tem o amor de Cristo, você tem tudo. You don't need anything else. Você não vai precisar de nada mais. But it is hard to understand how. Mas é difícil a gente entender isso. Como assim? Because we want to see things happening in our Porque a life. gente precisa ver coisas acontecendo na nossa vida. But in God, sometimes we don't see things happening. Mas, às vezes, em Deus, nós não conseguimos ver estas coisas. We lose hope Nós perdemos a esperança and we start complaining about God. e a gente começa a reclamar a respeito de Deus. We can list hundreds of complaints about God, but we have little to share about the love of God. Aí a gente começa a fazer uma lista de reclamações para Deus e a gente tem uma lista pequena de coisas boas para compartilhar de Deus para as outras pessoas. You know, there was a magazine I was reading, and there were complaints that a wife had against her husband. Eu estava lendo outro dia numa revista e ali tinha uma lista das coisas que a esposa vai reclamar do seu marido. There were 10 top complaints. E aí tinha 10 linhas, 10 itens lá de reclamações. And the first 3, E as primeiras 3, he doesn't communicate with me. ele não se comunica comigo. He's too demanding. He's too demanding. He asks for many things. E a segunda coisa é que ele pede coisas demais. And he's no help for me. E ele não me ajuda em nada. Is it right? Sometimes we have Bom, these things. tá certo, às vezes é isso que acontece mesmo. In vice versa, men also have complaints about their wives. E muitas vezes também nós começamos a reclamar sobre as nossas esposas. We have lots and lots of complaints in our personalities. A gente tem muitos e muitos motivos aí para estar reclamando, né? But we have little love to share.
Mas a gente tem tão pouquinho para compartilhar sobre amor. You know, the love can destroy all these complaints that we have. Olha, o amor, na verdade, ele pode destruir todas essas reclamações. That is why the love of Christ is steadfast. It is always the same. It doesn't matter what happens Isso in é our lives. por isso que nós precisamos entender que o amor de Deus, ele continua sempre sendo colocado e permanece sobre as nossas vidas. God's love never changes. O amor de Deus nunca vai mudar. He said he will bless you. Ele diz que ele vai sempre te abençoar. But we doubt about that. Mas nós duvidamos disto. We don't believe what God says. Nós não acreditamos nas promessas de Deus. He said, first you seek my kingdom and I will give you everything you need in your life. Ele disse que se nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar, ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. But we ask God, first you give me everything, then I will seek your kingdom. Mas aí a gente inverte, a gente fala, Deus, então primeiro me dá tudo o que eu preciso para depois eu te buscar em primeiro lugar. God's promises are true. His love is real and true. As promessas de Deus na nossa vida, elas são verdadeiras e nós precisamos confiar nelas. He doesn't love you less. Ele nunca vai te amar menos. He cannot love you more Ele nunca vai te amar mais. because his love is the same always. Porque o amor dele é sempre o mesmo por você. His eyes are full with sympathy. He loves you so much that he wants to bless you with many, many wonderful things. O amor dele é cheio de compaixão por você. E isso vai durar por muito tempo. His love is stronger than our disloyalty to him. O amor dele é mais forte do que a nossa falta de lealdade com ele. Let's read 2 Timothy 2:13. 2 Timothy Vamos ler ali 2 2:13. Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá, irmãos. Let's confirm this truth, Vamos ver aqui essa verdade. that his love is stronger than our disloyalty. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? God's nature is to love you. A natureza de Deus é te amar. His nature can never change. E a natureza dele nunca vai mudar. In his nature, he is merciful. Na sua natureza, ele é cheio de misericórdia. He cannot kill you Então, ele nunca vai te matar, because he is merciful. porque ele tem misericórdia. In his nature, he is forgiving. Na sua natureza, ele tem o perdão. He cannot keep the anger against you. Então, ele não pode guardar a ira contra você. It is wonderful in this verse that if we are faithless, he will still remain faithful. O que é incrível desse versículo é que, mesmo que a gente falhe, que a gente seja infiel, ele continua sendo fiel a nós. Even we don't love him, Mesmo que a gente não o ame, abandone, he's going to keep loving you ele vai continuar a te amar. because he has paid the price on the cross. Porque ele pagou um preço ali na cruz por você. You belong to him. Você pertence a ele. You have no choice. Você não tem escolha. I'm sorry to say that you cannot run anywhere else. Eu sinto muito em te dizer, você pode correr para todo lado. You have no choice but God. Porque, na verdade, você não tem escolha. You Você have é no de Deus. choice but Jesus. Você não tem outra escolha para Jesus. If you make Jesus your first priority in your life, Se você fizer Cristo ser a prioridade na sua vida, he is going to bless you in a special way. ele vai te abençoar de uma forma muito especial. If you belong to him, you live in him as a branch, Se você pertence a ele, você vai permanecer nele como um ramo. he will never deny you. E ele nunca vai te abandonar, te deixar. Do you know about Peter's story? Você conhece a história de Pedro? He denied Jesus 3 times. Ele negou Jesus 3 vezes. And Jesus asked him 3 times, Peter, do you love me? E Jesus perguntou para ele, Pedro, você me ama 3 vezes? Jesus wanted to confirm with him. Porque Jesus queria confirmar com ele.
And then Jesus said, feed my sheep, E aí ele falava, cuida das minhas ovelhas. love my sheep. Ame as minhas ovelhas. Jesus tell disciples, go in the world and make disciples. E Jesus disse, vá ao mundo e faça discípulos. The whole Christianity is surrounded by the love of God. E todo o cristianismo, ele é cercado pelo amor de Deus. The core message of Christianity is to love one another. A mensagem central do cristianismo é amar um ao outro. If you feel you are faithless, ask God to provide you with faith. Se você pede a Deus, Ele vai te encher de fé e de fidelidade a Ele. Think about Him, what He can do for you. Então pense aí, você, o que Ele pode fazer por você. Christ's love is in the anticipation. O amor de Cristo, ele está assim, antecipado. He is looking forward to take you with Him to heaven. Ele não espera a hora de voltar, poder voltar para te tomar e levar para Ele. He promises, He says, I'll come back and I'll take you to heaven and be with the Father. Ele prometeu e falou assim, olha, eu vou voltar, e eu não vejo a hora de voltar para pegar vocês de volta, para ter comigo. Why does Jesus care so much about us? Por que será que Jesus liga tanto então para a gente? Who we are for Him. Quem que nós somos para Ele? What special things we have done for Him. Que coisa especial que você tem feito para Ele? Why does He want to take us to the Father in heaven and see us face to face? Por que será que Ele quer tanto que nos vis buscar e que a gente esteja face a face com Deus? Because He is committed in His love. Porque Ele está compromissado com o seu amor. He is ready and He's coming to take you all. Ele está pronto e Ele está esperando a hora para vir nos buscar. He cannot wait. Jesus cannot wait. He's waiting for that time. Jesus já está pronto para esta hora. In Hebrews chapter 10, 37, Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, that confirms this promise of Jesus Christ, that He's coming, He cannot wait ele for us. confirma essa promessa. Ele diz que Ele está pronto e preparado para vir nos buscar. Vamos lá. Hebreus 10, versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. You know, Jesus is so intense about us. Então, Jesus, ele é tão intenso, né, a respeito da gente. You know, when we become so anxious about something, Você já ficou, às vezes, alguma vez ansioso por alguma coisa? for example, when iPhone 6 Plus came in the market, Por exemplo, quando eu vi o iPhone ali na loja, I was so anxious to have it. e eu estava tão ansioso para ter. I told my wife, I want iPhone 6 E aí eu Plus. falei ali para minha esposa, olha, eu quero um iPhone She 6. said, why do you need this? E aí a esposa dele falou assim, ué, mas por que você precisa disso? I said, I don't have a computer. E eu falei assim, é porque eu não tenho nenhum computador. I can check my emails, I can do everything on this phone. E aí eu posso, com esse telefone, eu posso checar meus e-mails e todas as coisas. This is not a good example. Bom, isso não é um bom exemplo. I don't Tá? want you to get iPhone 6 Plus. Eu não quero mais, não ligo tanto mais para um But iPhone 6. I'm trying to tell you that we become so anxious for something that we love and like so much. Mas a gente às vezes se torna tão ansioso por uma coisa que a gente deseja, que a gente quer. Jesus is so anxious. In His mind, He always is thinking, I need to go back again to the world and take all of my sheep back to Father. E Jesus, ele está tão ansioso e provavelmente ele fica o tempo todo na mente dele pensando, eu tenho que voltar lá para buscar de volta aqueles. If it is in God's or Jesus' hands, He will come tomorrow, take us all. Se fosse por conta de Jesus, eu acredito que amanhã mesmo ele já estava aqui para buscar a gente. But the time is in God's control. Only Father knows when He's going Mas to o come. tempo está no controle do Pai. O Pai é que sabe a hora em que isso vai acontecer. We can show our love for Jesus in many, many different ways. Nós podemos, então, mostrar o amor de Jesus de formas bem diferentes. He's so much worried about this for us. E Ele está tão
preparado, tão pronto para vir estar conosco. He's always thinking about us. Ele está sempre pensando na gente. He's looking down from heaven and watching over us. Ele está olhando lá do céu, né? Está olhando lá do céu para nós, vendo o que está acontecendo. But today he wants us to love one another in real meanings. E hoje em dia ele espera que nós amemos uns aos outros de uma forma muito real. Our love shouldn't be a fake love for one another. E que esse amor seja um amor realmente cheio de fé, de verdade, um pelo outro. Jesus' love is very pure and very real. O amor de Jesus, ele é muito puro e ele é muito real. And he wants us to love other people in the same way. E ele quer que nós amemos uns aos outros desta mesma maneira. He wants wives to love their husbands. Ele quer que as esposas amem os seus maridos. And he wants husbands to love their wives. E os maridos as suas esposas. God wants us to love our family. Deus quer que nós amemos a nossa família. God wants us to love our church family. E Deus quer que nós amemos a nossa família da igreja. God wants us to love our friends. Deus quer que nós amemos os nossos amigos. People that we work with. Pessoas que nós trabalhamos com elas. God wants us to love our brothers and sisters. Deus quer que nós amemos os nossos irmãos e irmãs. But all this love that we need to have should have the sympathy, pity, and the real meaning. Mas todo este amor, ele precisa ser regado pela compaixão, pela empatia de Cristo. Then our real commitment for Christ is happening in real meanings. E aí, o nosso verdadeiro compromisso com Cristo, ele vai acontecer. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar? Father God, thank you. Pai, muito obrigado. Your love is wonderful O seu amor é maravilhoso, because you are a wonderful Father. porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Thank you for your amazing love, Obrigado pelo teu amor incrível, your amazing grace. a sua graça maravilhosa. Thank you that you have put the spirit of love in our bodies. Obrigada porque o Senhor colocou este amor dentro nos nossos corpos. Thank you for dying on the cross for our sake. Obrigada porque o Senhor morreu na cruz por cada pecador. Thank you for making all those promises for us Obrigado por fazer todas essas promessas para nós. and giving us the hope that one day we will be with you in the heaven. E obrigado porque o Senhor nos dá esta promessa de que nós estaremos contigo no paraíso por toda a eternidade. Lord, give us the spirit that you have in you. Deus, Senhor, nos dê este espírito para que nós estejamos ligados ao Senhor. So we can love one another so much. E aí nós possamos amar uns aos outros com muita intensidade. Not just by words, but by action. Não apenas por palavras, mas com ações. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Amen. Amém.